Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Edna e hoje vamos novamente refletir sobre o Livro dos Espíritos. Que em cada lar, que em cada ser humano que esteja neste momento, sendo auxiliado pela espiritualidade amiga, que o Evangelho possa servir de reflexão, de amor, de paz, de equilíbrio dentro de todos os lares. Que assim seja. Olá, e agora vamos fazer a leitura do número 662. Pode-se orar utilmente por outrem? O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Possuímos, nós mesmos, pelo pensamento e vontade, um poder de ação que se estendem além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas ainda aí, a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até ao fim, mas então Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é feita e muito bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Sabeis disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos, como não pensais. Credes que Deus não vos tem escutado porque Ele não fez o milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos, têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu turno ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai antes
De espíritos sofredores, espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seríeis culpados não o fazendo por aqueles que mais necessitarem. E eu termino. Olá, vamos dar prosseguimento então ao nosso estudo no Livro dos Espíritos, do capítulo 2, Lei da Adoração. Vou fazer a leitura das questões 665 a 667. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, da qual ele é o tipo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aquele que vos inspira a afeição é para ele um testemunho de lembrança, que não pode senão contribuir para aliviar seus sofrimentos e o consolar. Desde que ele testemunha o menor arrependimento, e então somente é socorrido. Mas isso não o deixa jamais ignorar que uma alma simpática se ocupou dele e lhe deixa o doce pensamento de que sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta, necessariamente, de sua parte, um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei do amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do espírito. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso as preces que se lhes endereça não são eficazes se não são agradáveis a Deus. E sobre o politeísmo. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, uma vez que é falsa? O pensamento de um Deus único não poderia ser, no homem, senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, em sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe os atributos da natureza corporal, quer dizer, uma forma e uma aparência. E desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural. E daí a crença em tantas potências distintas, da qual via os efeitos
não havia senão um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e se elevaram ao pensamento de um Deus único. De acordo com as questões estudadas, a prece, a oração, o bom pensamento, a emanação de bons sentimentos enviados a qualquer um é uma caridade, é um presente espiritual, um presente tão ou mais valioso que qualquer outro presente que possamos ganhar. Então, não há nenhuma restrição ou impedimento que esse presente seja enviado àqueles que já partiram. Na doutrina espírita, sabemos que estamos entre dois mundos durante todo o tempo. Nós aqui, encarnados, ainda envoltos pela matéria, sentimos mais as sensações grosseiras e quão felizes ficamos quando temos a possibilidade de sentir as sensações mais delicadas, mais sutis, que muitas vezes são enviadas a nós pelos bons sentimentos e pensamentos daqueles que já partiram. Então, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio espiritual, sabemos que emana da fonte divina, do bem, do amor, da paz. Sejamos também mensageiros de Jesus, enviando flores nos melhores pensamentos e sentimentos aos nossos entes queridos que já partiram. E assim vamos encerrando o Evangelho na noite de hoje. Que as lições sejam refletidas no nosso dia a dia para trilharmos a nossa trajetória material e espiritual e evoluirmos cada vez mais. Que assim seja.